Olá pessoal, tudo certo por aí? Gente, hoje nós vamos para a aula 14, a gente vai falar sobre quimiossíntese. Lembram que nas aulas de fotossíntese a gente comentou com vocês o seguinte, quem faz fotossíntese? Plantas, algas e algumas bactérias. Esses seres são os autótrofos, tá? As bactérias, a grande maioria delas é heterótrofa, ou seja, a grande maioria das bactérias decompõe a matéria orgânica, faz o apodrecimento para obter alimento. Algumas são parasitas, tá? Causam doenças para a obtenção dos seus alimentos, dos seus nutrientes. E um pequeno grupo de bactérias é autótrofa, ou seja, elas produzem seu próprio alimento. De duas maneiras, ou através da fotossíntese bacteriana ou através da quimiossíntese. A fotossíntese bacteriana é uma fotossíntese um pouco diferente, ela tem pigmento semelhante à clorofila, é chamado de bacterioclorofila. E elas não utilizam água, então elas não liberam oxigênio, elas utilizam, por exemplo, o gás sulfídrico e acabam liberando enxofre. Então, mas elas obtêm a produção de matéria orgânica que elas necessitam, tá? E existe um grupo de bactérias que fazem a quimiossíntese, são autotróficas quimiosintetizantes. Essas bactérias são importantes na profundeza do oceano, por exemplo, onde não chega a luz, porque na quimiossíntese não precisa da energia luminosa. Na fotossíntese precisa, tá? Da fotossíntese bacteriana também precisa da energia luminosa. Agora na quimiossíntese não. Então a gente vai ver aqui de uma maneira simples como que essas bactérias obtêm os seus nutrientes através da quimiossíntese. Para que isso aconteça, elas precisam realizar duas reações químicas importantes, tá? Então na primeira reação, o que vai acontecer? Elas vão pegar um composto inorgânico para reagir com o oxigênio. Então, por exemplo, pode ser ferro, pode ser o gás sulfídrico, pode ser o nitrito, tá? Podem ser substâncias inorgânicas presentes na água ou no solo. Então, elas vão reagir esses compostos inorgânicos com o oxigênio, formando energia. O resultado dessa reação química, desses compostos oxidados, né, que reagiram com o oxigênio, é a produção de energia. É essa energia que ela vai utilizar, olha aqui, ó, né, para absorver gás carbônico e água, produzindo matéria orgânica para ela, tá? Moléculas de glicose, ok? Então, ela vai extrair a energia dessa reação de oxidação, para que ela consiga produzir matéria orgânica para o seu alimento, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui para mostrar para vocês melhor esses compostos inorgânicos, essas reações, essa primeira etapa e a segunda etapa. A gente vai dar um exemplo aqui das bactérias nitrossomonas que vivem no solo, tá? Elas participam do ciclo do nitrogênio. Então, olha o composto inorgânico aqui. A amônia que elas retiram, né, do solo, reagem com oxigênio, formando nitrito. Nitrito fica no solo e vai ser importante para um outro grupo de bactérias utilizar, tá? Também é um composto inorgânico, né? E assim ela obteve energia. Essa energia será utilizada para que ela consiga, através de água e gás carbônico, produzir o seu alimento, tá? Então, isso é quimiossíntese, pessoal. A importância dessas bactérias no solo é que elas dispõem um elemento que a gente vai falar aqui para você, que é o nitrato, super importante para as plantas, tá? Então, existe um outro grupo de bactérias, as nitrobacter, que elas pegam o nitrito existente no solo, tá, liberado por outras bactérias, e reagem com o oxigênio. E aí elas vão produzir um composto nitrato, tá? E conseguem finalmente a energia de que elas precisam, ó, essa energia aqui, para produzir moléculas orgânicas, moléculas de glicose. Então, o importante da quimiossíntese é você saber que algumas bactérias que fazem esse processo, elas não utilizam energia luminosa, e sim a energia proveniente dessas reações de oxidação de compostos inorgânicos, beleza? Os nitratos são sais minerais indispensáveis para a planta.
Só que a planta não consegue pegar o nitrogênio do ar, como ela pega o gás carbônico, né? Ela faz a assimilação do gás carbônico, mas não consegue fazer a mesma coisa com o nitrogênio. Então, através da presença do nitrato no solo, vai entrar nas plantas juntamente com a água pelas raízes. E ela necessita dessa substância para produzir lá seus aminoácidos, né? Tem seus compostos nitrogenados. Então, é daqui que ela vai tirar o nitrogênio. Então, a importância dessas bactérias quimiosintetizantes é nesse ciclo do nitrogênio, tá? Que vocês devem ter estudado ou ainda vão estudar. Bom, minha gente, então, quimiossíntese é isso aí, tá? Então, algumas bactérias são autótrofas, fotossintetizantes ou quimiosintetizantes. Nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer alguns exercícios, né? Já que essa aula foi só sobre quimiossíntese, vamos lembrar um pouquinho de fotossíntese também da aula passada. Então, eu convido a vocês para pegar a apostila. Nós vamos lá na página 48, tá? Tem um exercício lá, o número 2, que fala para você ali observar duas reações químicas, a reação 1 e a reação 2. A reação diz assim, ó, com base em seus conhecimentos sobre as etapas da fotossíntese, qual das duas reações apresenta corretamente o experimento que determinou a origem do oxigênio eliminado na fotossíntese? Justifique sua resposta. Pessoal, eu pergunto para vocês, observem bem a primeira reação, observem a segunda, vejam lá, ó, qual é a reação correta. Você já sabe que o oxigênio liberado provém da molécula de água, né, gente? Então, tem que ser a reação 2, tá? Justamente isso, mostrando para você a origem do oxigênio, que é da molécula de água e não do gás carbônico, tá bem? Essa foi a justificativa. Exercício 3. Explique a relação existente entre as etapas fotoquímica e química da fotossíntese. Bom, qual é a relação, galera? Que a etapa fotoquímica vai converter a energia luminosa em energia química, que será utilizada na etapa química. Essa é a relação. Lembra do ATP e NADPH2 formados na etapa fotoquímica? Serão utilizados na química, tá legal? Então, é isso que você vai dizer nesse exercício aí. O número 4 mostra esse esquema aqui, ó. Então, já dá para perceber, né, gente? Ó, se trata de fotossíntese, a luz incidindo. Se ela está incidindo aqui, o que é isso aqui, ó? O que é o número 6 aqui? Só pode ser os tilacoides, né? Ó, o ciclo de Calvin-Benson aqui. Então, aqui só pode ser o estroma. Então, portanto, tudo isso que você está vendo aqui é o cloroplasto, tá? Então, vamos ver o que está sendo perguntado. Diz assim... com base na representação das fases da fotossíntese, responda as questões propostas. Como se denomina a fase A? Cadê a fase A? Está aqui, ó. Como se denomina? Está vendo que ele está dividido aqui, ó. O cloroplasto foi dividido nesta parte lá e nessa parte para o lado de cá. Então, a fase A, tudo isso aqui, galera, etapa fotoquímica ou fase fotoquímica, tá? Por que a gente sabe que é a etapa fotoquímica? Porque a luz está incidindo aqui, ó. Olha o que está liberando na DPH, tá? Cadê o ATP? Está sendo liberado, né? Então, só pode ser a etapa fotoquímica. Muito bem. Letra B. Que fenômeno físico ocorre na estrutura 6 por meio da ação da clorofila? Qual é o fenômeno físico que está ocorrendo aqui? A absorção da energia luminosa, tá? Então, o fenômeno físico absorvido pela clorofila existente nas membranas dos tilacoides. Denomine as moléculas representadas pelos números 1, 2, 3, 4 e 5. Então, vamos lá. 1 seria o que, minha gente? Que vai entrar lá, vai participar lá como reagente na fase fotoquímica, molécula de água, né? H2O. 2, ocorre a fotólise da água lá na membrana dos tilacoides, liberando oxigênio. Então, 2, oxigênio. 3, que vai entrar para participar do ciclo de Calvin-Benson, só pode ser gás carbônico, né? Muito bem. E o que acontece nessa última etapa? Quais são os produtos finais lá da fotossíntese? Glicose, então é para isso que o gás carbônico entra, formação de moléculas de glicose e formação de água também na fotossíntese, tá? Existem algumas moléculas de água ali formadas durante essa reação química. Tudo bem? Preencheram então corretamente aí? Então, rapidinho, 1 água, 2 oxigênio, 3 gás carbônico, 4 glicose e 5 água. Muito bem, vamos lá, diz lá o seguinte, como se denomina a fase B e onde que ela ocorre? Então, a fase B, né, toda essa fase aqui, se chama etapa química, tá? Aonde ocorre? No estroma dos cloroplastos, ok?
Representa a equação geral do fenômeno apresentado na figura. A equação geral da fotossíntese, galera. Qual é a função geral da fotossíntese? Antes da gente voltar, o 7 aqui está mostrando para vocês o estroma, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Opa, o prof passou. Olha a equação geral da fotossíntese para você, tá? Então, entra aí 6 moléculas de gás carbônico, mais 12 moléculas de água, fazendo equilíbrio, né? C6H12O6, a molécula de glicose, mais 6 de O2, mais 6 de H2O. Tá? Muito bem. Eu queria que vocês dessem uma olhadinha comigo na página 49, no exercício 6. Diz o seguinte, é uma questão do Enem. A fotossíntese é importante para a vida na Terra. Nos cloroplastos dos organismos fotossintetizantes, a energia solar é convertida em energia química, ó, né? Que juntamente com a água e gás carbônico é utilizada para a síntese de compostos orgânicos, os carboidratos. A fotossíntese é o único processo de importância biológica capaz de realizar essa conversão. Todos os organismos, incluindo os produtores, aproveitam a energia armazenada nos carboidratos para impulsionar os processos celulares, liberando gás carbônico para a atmosfera e água para a célula por meio da respiração celular. Isso é assunto das próximas aulas, né? A respiração celular, o processo de obtenção de energia. Além disso, grande fração de recursos energéticos do planeta, produzidos tanto no presente biomassa como nos tempos remotos, combustível fóssil, é resultante de atividade fotossintética. As informações sobre obtenção e transformação dos recursos naturais por meio dos processos vitais de fotossíntese e respiração descritas no texto permitem concluir que o gás carbônico e a água são moléculas de alto teor energético? Não, né, gente? Os carboidratos convertem energia solar em energia química? Quem que converte a energia luminosa solar em energia química? Quem que é? São as plantas, né, que vão converter isso, né, através aí da intensidade, ou seja, da energia luminosa sendo absorvida pela planta. Letra C. A vida na Terra depende, em última análise, da energia proveniente do Sol. Com certeza, porque a vida na Terra, né, gente, no planeta. Então, a gente já sabe da importância dos autótrofos. A luz tem que... Opa, mexi aqui sem querer, né? Desculpa aí, pessoal. Então, vamos colocar aqui na equação geral aqui, ó, tá? Então, a fotossíntese tem essa grande importância, né? Dos seres autótrofos depender da energia luminosa. Sem energia luminosa, não há fotossíntese. Sem fotossíntese, não há matéria orgânica para sustentar a vida no planeta. Sem a matéria orgânica, não tem animais, não tem os consumidores, não tem aqueles que dependem dos produtores. Tá? Então, a letra C faz jus, né, ao fenômeno da fotossíntese. Então, vejam como o processo é extremamente indispensável e importante. Tá certo? Galera, eu quero que vocês peguem rapidinho comigo o seu caderno de atividades. Página 21, tá? Quero fazer só mais esses 3 exercícios que são bem rapidinhos aqui para a gente encerrar essa aula. Então, eu quero que vocês deem uma olhadinha no exercício 6. O exercício 6 diz o seguinte: complete o quadro a seguir, diferenciando as 2 etapas que compõem a fotossíntese. Eu achei bacana esse exercício, porque é um resumão para você das 2 etapas. Então, por exemplo, lá, ó, você tem ali na primeira coluna as características, na segunda coluna a etapa fotoquímica e na terceira etapa química. Então, vamos lá. Etapa fotoquímica, também chamada de etapa clara. E a etapa química é chamada de etapa escura. Mas lembre-se que esse escuro é só porque não pega energia luminosa, e sim do ATP e do NADPH, tá? Aonde que ocorre? A clara nos tilacoides. A etapa química no estroma. Lembrando que tilacoides e estroma são partes do cloroplasto. Fotólise da água, aonde que ocorre? Só na etapa química. Então, sim na etapa química e não na química. Absorção de CO2, agora é o contrário, né? É não na fase clara, na fase fotoquímica, e sim na fase química. Ciclo de Calvin-Benson não ocorre na etapa fotoquímica e ocorre na etapa química. Moléculas de ATP são produzidas na fotoquímica e são consumidas ou utilizadas na química. Formação de glicose não ocorre na fotoquímica e sim na química. Tá? Então, achei bem bacana, tá tudo resumido aí para você.
O exercício 7. Na etapa fotoquímica ou etapa clara da fotossíntese, destaca a ocorrência da fotofosforilação, que pode ser descrita como, lembram o que é isso? É formar um ATP a partir de um ADP. Só que isso vai acontecer tudo na etapa fotoquímica, lá com a incidência da luz. Por isso, foto. Então, vai ser a letra B de Bosque. Olha lá, ó, fotofosforilação, ou simplesmente fosforilação do ADP em ATP a partir da energia luminosa, tá? 7, letra B. 8, e último, tá? Para tua alegria, calma lá, aguenta mais um pouquinho. Sobre a fotossíntese, completa as seguintes informações. Reação química geral. De novo, pede para você a reação química geral. Sabe por que isso é importante? Para que você justamente lembre-se dos reagentes e dos produtos, tá? Então, é essa equação que você vai colocar ali. Letra B, origem do oxigênio liberado na fotossíntese, pessoal. De onde vem o oxigênio mesmo? Da fotólise da água, ou seja, da quebra da molécula de água, tá? Então, o oxigênio vem da quebra da molécula de água. Tudo bem? E importantíssima essa questão. Então, não quero mais ninguém falando que fotossíntese é entrada de CO2 e saída de O2. Não é isso, né, gente? Vocês viram que é muito além disso, né? Não tem essa relação do gás carbônico com oxigênio na fotossíntese. O gás carbônico vai ser utilizado para fazer glicose. A consequência da quebra da água libera oxigênio para a atmosfera. Percebem bem a diferença, tá? Letra C. Etapa em que ocorre absorção, fixação do CO2. É na química, né, galera? Principal enzima que participa, né, da fixação do gás carbônico. Lembra daquela enzima que a prof falou que é bem abundante no planeta? É uma enzima que tem lá no estroma do cloroplasto e ela vai fazer ali a reação do gás carbônico com a ribulose bifosfato. A enzima se chama rubisco. Então, é esse nome que você vai colocar aí, rubisco. Tudo certo? Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Então, um beijo para vocês e até a próxima aula.